Fala pessoal, nessa videoaula então a gente vai trabalhar com a validação dos arquivos. Então até a última aula a gente já tinha conseguido enviar os arquivos, então nessa videoaula nós vamos fazer aí a parte de validação. Vamos vir aqui então na nossa class, na nossa index.php. Lembra que a gente tem aqui o input type file, né? E ele é múltiplo. Aqui na parte do front-end a gente já consegue fazer uma pequena validação no tipo de arquivo que a gente quer. Então basta a gente chamar aqui o atributo accept, ele já nos permite passar um parâmetro aqui do tipo de arquivo que a gente quer. Então a gente pode passar, por exemplo, image barra o asterisco, ou seja, eu vou querer todos os tipos de imagem apenas. Então quando eu venho aqui, atualizo e busco, repare aqui, ó, ele só vai buscar para mim as imagens. Eu posso vir aqui nos documentos que ele exclui os PDFs, tudo que eu tenho aqui e mantém apenas os tipos de imagem. Aqui também eu posso colocar diretamente a extensão. Então poderia colocar, por exemplo, que eu quero apenas PNG. Salvando, vou atualizar aqui, ó. Quando eu venho aqui nas minhas imagens, repare que ele pegou um arquivo só, que eu só tenho um arquivo tipo PNG aqui, ó. Se eu colocasse png,.jpg, ele vai abrir mais alguns tipos de arquivo. Então repare que agora ele pega tanto o PNG quanto o JPG. E se eu colocasse aqui, por exemplo, também o ponto bitmap e atualizasse, ele vai me dar aqui também os arquivos tipo bitmap. Então eu tenho essas duas formas. Vou colocar aqui a princípio, deixar aqui imagem, todos os tipos de imagem, um exemplo que a gente vai fazer. E agora a gente precisa testar também a extensão no back-end, porque no front-end um usuário com más intenções consegue tirar aquele atributo ali. Então aqui no front-end, o caminho que eu acho mais fácil da gente estar pegando a extensão do arquivo, vamos ver aqui, ó, public function get extension. Aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável ext que vai receber um explode. O explode ele divide a minha variável, né, de acordo com o delimitador que eu vou colocar. O delimitador que eu vou colocar vai ser o ponto, para a gente pegar a extensão. E aqui eu vou chamar o this, meu método absfile. Lembra que o absfile pega o diretório, né, o número random, pega todo o caminho completo do meu arquivo. Então vou dar um explode nisso. Vamos dar aqui um var dump nesse $xt para vocês verem o que está acontecendo. Aqui no meu controller, deixa eu comentar esse move files, vou chamar o objeto upload get station. Vamos ver aqui, ó, atualizar. Então repare aqui, ó, vou pegar um arquivo qualquer aqui, mandou para o controller upload e repare aqui, ó, ele dividiu a minha imagem inteira e o meu JPG aqui a partir do ponto. E se for uma imagem com vários pontos? Eu tenho um exemplo aqui também, ó, uma imagem com vários pontos. Mandei ela aqui, repare que ele dividiu em várias aqui. O que a gente precisa pegar? O último, a última parte. Então o PHP já tem um método que faz isso. Basta eu vir aqui, ó, a minha própria ext vai receber end meu $xt. Vamos fazer um var dump aqui de novo nesse $xt. Vou atualizar, vou pegar a mesma imagem que está cheia de pontos, controller upload, e repare que ele já me devolveu aqui, ó, a extensão do arquivo. Então aqui eu já consigo pegar a extensão do arquivo. Se eu enviasse vários arquivos aqui, ó, vamos ver aqui, ó, que ele pegou GIF, pegou JPG, PNG. Então aqui eu consigo validar tranquilamente. Aqui eu vou só dar um return nesse $xt aqui. E como essa getStation ela vai ser utilizada internamente, eu posso colocar esse método como private. Esse getAbsFile também ele vai ser private. Aqui no meu moveFiles a gente vai iniciar então a validação. Primeira validação aqui, ó, if $this getStation for igual, vamos supor que eu queira pegar apenas a PNG, então o único tipo de imagem que eu quero é PNG. Então se for igual, eu já posso mover esse arquivo aqui e inserir no banco de dados. Se não, eu vou ter que exibir uma mensagem de erro. Como que nós vamos fazer isso? Aqui em cima eu vou criar um private $erro que vai ser um array. E eu vou criar aqui o getter e setter dele. Aqui no set erro eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer o seguinte, ó. Fazer aqui, ó. Se in
array meu $erro, this get erro, lembrando que esse get erro vai ser um array. Eu vou dar um array push, a função array push, ela adiciona um dado ao fim do array, então vou adicionar aqui no meu erro, meu $erro. Então o que eu fiz aqui, turma? Eu vou verificar se já existe esse erro no meu array para não ficar repetindo toda hora o mesmo erro. Se aqui ó, ele não existir, se não existir esse erro no array, ele vai lançar esse erro no fim aqui, no fim do meu array. Aí aqui, caso a extensão não seja PNG, eu vou fazer o seguinte, ó, o meu set erro e vou colocar aqui, ó, pelo menos um dos arquivos não é do tipo PNG. Vou setar esse erro. Vamos ver se isso aqui já está funcionando. Aqui no controller upload, vou retornar aqui o move files. E fora do for, eu vou dar um var dump no $objeto upload get erro, para ver se os erros já estão vindo. Vamos vir aqui, atualizar. Vou selecionar primeiramente um arquivo do tipo PNG aqui, ó. Mandou para o controller upload, array com 0 de erro aqui, ó. Tudo certinho. Vamos ver se ele inseriu aqui. Inseriu normalmente e a imagem foi enviada. Vamos supor agora que eu coloque aqui um arquivo do tipo JPG, que não está permitido. Mandou, e aqui ó, pelo menos um dos arquivos não é do tipo PNG. Então já me deu um erro aqui, ele não enviou a imagem e não inseriu no banco. Então nossa primeira validação já está correta. Tipo de extensão que você quer. Então aqui PNG. E a gente pode fazer um segundo tipo de extensão aqui, que seria o seguinte, ó. Aqui dentro, então passou o primeiro if, eu vou fazer o seguinte, ó, se meu $this get file, o get file que é o arquivo, size, tamanho do arquivo, na posição get count, contador lá do for, né? Se ele for menor do que 700 mil bytes, ou seja, 700 KB, então estou definindo que eu quero uma imagem de 700 KB. Então, se for menor, ele já vai mover e inserir no banco. Se não, novamente, ele vai setar um erro aqui para mim. Ó. Vou colocar aqui, ó. Pelo menos um dos arquivos tem mais de 700 KB. Então, se ele for menor de 700 KB, já vai mover e inserir, senão ele vai me dar outro erro aqui no meu array. Vamos ver aqui então. Vou atualizar. Então vamos pegar aqui primeiramente um arquivo PNG com menos de 700 KB. Então vou mandar aqui, mandou sem nenhum erro, enviou novamente a imagem aqui e inseriu no banco esse novo arquivo. Agora vamos colocar aqui, só para fazer um teste aqui, ó, eu vou colocar também que pode ser do tipo ou do tipo extensão JPG. E vamos pegar aqui um arquivo do tipo JPG, aqui ó, esse aqui, mas que tem menos de 700 KB. Então peguei ele aqui, não deu nenhum erro, mandou o arquivo e atualizou no banco aqui normalmente. Agora eu vou mandar um do tipo JPG, só que com mais de 700 KB. Vou pegar esse aqui ó, que tem 800 KB. Enviei, repare aqui ó, pelo menos um dos arquivos tem mais de 700 KB, ele não enviou e também não atualizou no banco. Então já tenho ali também uma validação pelo o size aqui do meu arquivo. E aqui no fim, turma, eu poderia trabalhar a imagem da seguinte forma, ó, esse erro. Se count, vou contar o meu array, objeto upload, get erro, for igual a 0, eu simplesmente vou dar um echo arquivos enviados com sucesso. Se não, eu vou dar um for each no meu objeto upload get erro, colocando ele numa variável erro, e vou dar um echo $erro e um br aqui. O que eu estou dizendo aqui? Eu vou contar se tem algum erro. Se não tiver nenhum erro, eu já dou que os arquivos foram enviados com sucesso. Se não, eu vou exibir os erros para o meu usuário. E aqui no meu JavaScript, eu vou chamar aqui ó, o ajax.onCount
load end, que é quando já finalizou o envio. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou criar uma variável let div files, vai receber doc.query selector div files. Lembra que a gente tem aqui no nosso index, aqui ó, a gente tem a div files, né? A gente tem a div files aqui, ó. Então, primeiramente, eu vou dar um div.files divfiles.style.display igual a block, porque ela é display none, né? E depois eu vou dar um inner HTML chamando o nosso ajax.responseText. Basicamente isso daqui, ó. Vamos fazer o teste aqui. Então aqui está tudo certinho. Vou enviar um arquivo. Vou enviar esse arquivo aqui que é .png e tem menos de 700 KB e esse JPG também. Deixa eu apagar tudo aqui. Vou resetar no banco de dados aqui também. Vamos excluir todos os registros aqui para ver se já está funcionando tudo. Vou voltar aqui e vou enviar então esses dois arquivos que PNG e menos de 700 KB. Enviei, arquivos enviados com sucesso. Inseriu no banco e mandou as imagens. Agora eu vou enviar um arquivo com mais de 700 KB, vão ser esses dois aqui. Enviei, pelo menos um dos arquivos tem mais de 700 KB. Não atualizou no banco e não enviou a imagem. Então vocês reparem que a gente conseguiu fazer a validação tanto pelo tipo de extensão, né, quanto pelo tamanho do arquivo aí. Então a nossa parte de validação está toda certinha. Por hoje é só, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.